Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento juntos em que falaremos sobre períodos compostos e conectivos. Meu Deus do céu, vamos lá, né? Então, aula número 3 da nossa reta final aqui e é isso, estamos aqui, né? Se você não me segue no Instagram ainda, Prof. Wagner Santos, se você não se inscreveu no meu canal, Prof. Bola de Fogo. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos em frente, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender que existem dois tipos de relações entre orações. Então, sempre que a gente está falando sobre período composto, a gente está falando necessariamente sobre relação entre orações. Vale lembrar para vocês que a ideia de período e de oração é muito importante neste momento aqui para vocês, porque, afinal de contas, a gente precisa entender que período... O que é um período, né? O período vai ser um enunciado com sentido completo, né? Então, temos enunciado com sentido completo, início e fim gramatical. Beleza. E oração, ou seja, para ser período, ele tem que necessariamente, então veja só, para ser período ele precisa necessariamente apresentar oração, não tem jeito de ser período sem apresentar oração, não tem como. Para ser período, seja simples, seja composto, você vai precisar necessariamente de o quê? Não tem jeito, de oração. Ele começa com letra maiúscula e termina com ponto forte. O que é esse ponto forte? Ponto final, interrogação ou exclamação, que são os pontos que colocam fim a esses períodos, e você vai avaliar em alguns casos em que nós teríamos, vamos dizer, as reticências terminando o período. Você vai sempre olhar para o contexto, também o contexto muito importante. Vale lembrar aos senhores e às senhoras que esses períodos eles são divididos em dois tipos, né? Temos lá os períodos chamados de períodos simples e temos lá os chamados períodos compostos, beleza? Pegamos essa visão aqui, conseguimos entender períodos simples e períodos compostos. Oração, todo enunciado que contém verbo, né? Então, deixa eu aproveitar aqui e colocar para vocês essa informação, ó. Orações, todo enunciado que contém verbo, beleza? Que contém verbo. Vamos ser felizes aqui. Então, que contém verbinho. As relações, então, a partir do momento que eu passo a analisar um período composto, esse período vai ter no mínimo duas orações, claro, né? E se esse período tem no mínimo duas orações, essas orações precisarão de alguma forma estabelecer relação entre si. Ou seja, as duas orações não acontecem sozinhas, flutuando no mundo, não. Elas precisam estabelecer relações de sentido entre si. Essas relações de forma inicial são divididas em dois tipos. As relações de subordinação, em que nós vamos entender o seguinte. Você precisa entender isso aqui, ó. Entendemos que as relações de subordinação são aquelas em que uma oração, certo? Então, ó, uma oração, no caso, a subordinada, desempenha função com relação à principal. Então, ó, função com relação à principal. Opa, era para fechar isso aqui, ó. Desempenha função com relação à principal, certo? Por exemplo, Wagner, me dá um exemplo aí só para eu ver. Vamos imaginar que a gente tem uma frasezinha como essa aqui, ó. Eu
sabia que te perdi, por exemplo, né? Então, eu sei que te perdi, por exemplo. Vamos botar aqui para ficar mais fácil, ó. Eu sei que te perdi. Como é que a gente começa essa relação? Olha só. Você vai primeiro achar os verbos da mesma forma, sempre achando os verbos do mesmo jeitinho, ó. Sei e perdi. Beleza. Você olha para essa aqui é bem fácil da gente perceber uma relação sintática, porque o verbo saber é verbo transitivo direto, e que te perdi é o que eu perdi, né? Então, eu sei o que te perdi. Essa é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Dentro dessa relação inicial que nós estamos falando, significa dizer que a oração desempenha uma função de objeto direto com relação a outra oração, com relação à oração principal. Então, se eu tenho oração subordinada, terei oração principal, que no caso seria essa oraçãozinha aqui, ó. Então, a oração principal é aquela criatura que vai receber, vamos dizer assim, a função, né? Ela não desempenha, ela recebe. Alguém desempenha para ela. Beleza? Pegou? Bebe um cafezinho aí para acordar. Bora lá? A segunda forma de relação é uma relação que a gente chama de coordenação. O que são orações coordenadas? Orações coordenadas, nós entendemos aquelas em que uma oração não desempenha função sintática. Ó, uma oração não desempenha função sintática com relação a outra. Com quem ela vai coordenar, né? Função sintática com relação a outra. Ó, com relação a outra. Fechou? Então, nesse caso, elas são consideradas iguais. Não haverá oração principal. São iguais. Coordenar é entre relações de igualdade, tá? Então, elas são iguais perante a lei. Vamos ver? Então, se eu digo aqui para vocês, por exemplo, uma frase como: eu acordei, mas não me levantei. Beleza? Então, você vai perceber que eu tenho, mais uma vez, dois verbos, ó. Um verbinho aqui, um verbinho aqui. E eu percebo que, entre essas orações, não há nenhuma relação de quê? De função sintática. Mas não me levantei, ela não está desempenhando nenhuma forma de função com relação à primeira. São duas informações independentes e correlacionadas por meio de sentido. Então, ó, correlacionam-se semanticamente. Beleza? Tira o acento. Semanticamente. Então, a única relação que vai se dar entre as orações coordenadas é uma relação semântica. Eu tenho muito medo daquela história, mas se funciona para você, se joga, que é a famosa historinha do: ah, mas peraí, tem sentido completo sozinha? Não tem. Isso é muito tenso, porque essa ideia de sentido completo, sentido é uma coisa que joga tudo para um buraco. É isso, tá? Joga tudo para um buraco mesmo. Toma um cafezinho. Se eu tomo café, você toma café. Se eu tomo água, você toma água. Vamos em frente? Quais são os tipos de relação que a gente vai ter, então? Ó? Dentro da coordenação, nós temos as chamadas coordenadas assindéticas, que são aquelas que não... Vou botar uma outra coisinha. Aquelas que não são introduzidas por conjunção. Então, ó, não são introduzidas por conjunção. Certo? Então, não há conjunção entre elas. As sindéticas, por outro lado, como o próprio nome, né? O a
Aqui, ó, é um azinho de negação. Então, negando a existência de síndeto, né? Aqui, ó, disso aqui, que é o quê? Conjunção. As sindéticas são introduzidas, por sua vez, por conjunção. Certo? Então, ó, são introduzidas por conjunção. Não tem jeito, elas serão introduzidas por conjunção obrigatoriamente. Para ser coordenada sindética, precisa de conjunção. Então, por exemplo, vamos lá. Se eu pego aqui para vocês e digo o seguinte. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vou botar um exemplo aqui em cima e outro exemplo lá embaixo. Ó. Nós estudamos muito, portanto, seremos aprovados. Certo? Vale destacar que eu tenho uma conjunção aqui, beleza? Essa conjunção faz com que esta oraçãozinha do lado de cá seja classificada como uma oração coordenada sindética. Mas para ela ser coordenada, ela precisa de outro elemento, outra oração. A primeira está aqui, ó. Wagner, mas e aí, cadê? Sem conjunção. E aí, quando a gente tem a conjunção, o que, que a gente vai pensar? A conjunção auxilia na classificação semântica. Auxilia na classificação semântica. A conjunção é importante por isso, né? Semântica. Certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós temos uma oração coordenada sindética, que a gente vai chamar de sindética conclusiva. Beleza? Por quê? Porque esta conjunção é uma conjunção que tem valor. A gente vai dizer que aqui, ó, adiciona valor de conjunção, certo? No outro caso aqui, ó, nós estudamos muito, como é que a gente classifica? Oração coordenada assindética. Acabou aqui. Então, a assindética é classificada somente como assindética. A gente vai partir daqui a pouco para os exemplos, tá? Não se preocupem. Somente como assindética. As sindéticas recebem classificação. Então, ó, recebem classificação semântica. Qual é essa classificação semântica? São 5 classificações semânticas possíveis. Nós temos o seguinte, ó. Eu sempre brinco que para você decorar é assim, ó. Associação dos Alcoólatras Anônimos do Ceará. Nada contra, tá, gente? Eu tenho, ó, aditiva, adversativa, sativa, que mais? Alternativa, conclusiva, caçamba, conclusiva e explicativa. Beleza. Essa classificação só consegue acontecer por culpa de quem? Essa classificação só consegue acontecer pela existência da conjunção. Então, a conjunção é essencial para essa leitura semântica. É ela que ajuda a gerar essa leitura semântica. Bebe café. É ela que vai gerar essa noção semântica. Beleza? Aí a gente vai pensar o seguinte, só para terminar antes da gente passar em frente, você vai colocar na sua cabeça que as sindéticas, porque às vezes pode aparecer isso com relação ao conectivo, tá? São introduzidas
por conjunção coordenativa. Porque às vezes aparece lá, classifique. Coordenativa. Certo? Então, se é coordenada, a conjunção é coordenativa. Fechou? Bora que só bora. Bora para a próxima. Vamos lá. Próxima questãozinha aqui. Que questão? Próximo conteúdinho aqui da sua vida. Subordinação agora. As orações subordinadas são divididas em 3 tipos. As substantivas, que vão apresentar as seguintes noções. Vamos lá, deixa eu... E aí a gente parte para os exemplos, é onde a gente vai trabalhar. Inclusive, ó, o IDECAM, também conhecido como IDECAM, ama essas. Estas, no caso, porque elas vieram depois, né? Estas. Certo? Então, ó, elas desempenham função sintática típica de quem? Do substantivo. Típica dos substantivos. Certo? Quais seriam essas funções sintáticas? Vamos lá. Primeira delas, sujeito, predicativo do sujeito, só do sujeito, prédio do suje, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e, aqui todos amam, aposto. Por que todos amam? Porque ela sempre vem separada por algum sinal de pontuação, alguma fórmula de pontuação que vai separá-la do restante da oração principal, beleza? Além disso, o que vale destacar para vocês? Deixa eu só medir aqui adjetivas, beleza, dá. O que vale ainda destacar para vocês? Bora lá. Presta atenção. São introduzidas, porque isso também é muito importante, ó. São introduzidas por conjunções integrantes. Eu não fiquei feliz com essa distância que eu vou dar aqui, então vamos fazer pro lado de cá, ó. São introduzidas, desculpa, gente, introduzidas por conjunção integrante. Certo? E por fim, vale destacar para vocês, que eu vou mostrar para vocês, o famoso bizu do isso. Então já guarda essa informação aí para sua vida, beleza? Passamos para onde agora? Adjetivas. Gente, os nomes são autoexplicativos, tá? A gente costuma brincar que os nomes são tautológicos. O que são nomes tautológicos? São nomes que são autoexplicativos. É isso. Você usa o conceito para dar nome a alguma coisa, certo? Ou o nome para explicar alguma coisa. Nesse caso, a gente vai entender o seguinte. A nossa construçãozinha de adjetivas, obviamente, vai fazer com que nós tenhamos o quê? Vai ser e vai desempenhar função típica dos adjetivos. Wagner, mas o que seria uma função típica dos adjetivos? Você não vai ser cobrado com relação à função sintática, tá? Dificilmente. Nunca vi isso em concurso público, só em concurso de escolas militares. Função típica dos adjetivos. Qual é a função típica dos adjetivos? Literalmente, modificar. Quem? Modificar quem, gente? Substantivo ou termo similar. Ou similar não, equivalente, por exemplo, um pronome. Equivalente. Certo? Além disso, o que mais que vale destacar para vocês? Vamos lá. Essas criaturas são sempre introduzidas. Então, ó, são introduzidas por quem, gente? Por pronome relativo. Então, ó, por pronome relativo.
certo? Pronome relativo, que quando a gente vai falando ali, eu vou mostrar para vocês. Eu já comentei na nossa aula número 2, mas vale sempre a pena porque é uma das criaturas mais cobradas na vida de provas de português, não só de concurso, de tudo. Por quê? Porque como ele substitui um termo, então tem um valor semântico, introduz uma oração subordinada adjetiva, ou seja, está ajudando na relação entre as orações, e ele é um pronome, ele desempenha a função sintática. Então a gente cobra de muitas formas, beleza? Então, ó, além disso, para que nós fechemos aqui, passemos a régua, são classificadas de duas formas. Então, ó, quanto à semântica, a gente vai entender o seguinte, ó. A semântica, você vai ter, se você só tiver que classificar, você vai pensar o seguinte, restritiva e explicativa. Wagner, se eu só tiver que classificar, me deram, disseram que ela já é e me pediram, eu identifiquei que é um adjetivo, o que eu faço? Restritiva, sem vírgulas, explicativa, com vírgulas. Certo? Pegou? Deu para entender? Sem problemas? Massa? Beleza. E essa função sintática, Wagner? Ele vai estar desempenhando essa função sintática com relação a quem? Vai desempenhar a função sintática com relação ao nome que está sendo modificado. Não é uma modificação? Então, é aquela criatura, tá? E por fim, temos quem? As adverbiais. As adverbiais que são, de longe, as mais cobradas, ainda que no IDECão as substantivas sejam muito importantes, tá? Elas vão fazer, logicamente, função de advérbios. Ou seja, então, ó, aqui, deixa eu trocar a cor, porque eu estou fazendo cada um de uma cor, Wagner, e você vem e muda tudo. Então, aqui, ó, o que a gente vai entender? Vamos lá. Desempenham, então, função típica dos advérbios. Qual é a função típica dos advérbios? Vamos pensar? Vamos lembrar? Os advérbios fazem o quê, papai? Eles vão necessariamente atribuir circunstâncias. Então, ó, circunstância à oração principal. Então, a oração principal. Beleza. Tranquilo. Vou mostrar para vocês. São 9 classificações, tá? E também vale destacar para vocês, porque é uma outra coisinha que a gente tem o tempo inteiro. São introduzidas, quando desenvolvidas, claro, mas o IDECAM quase não cobra redução. São introduzidas por, ou pelas chamadas, conjunções subordinativas. Então, ó, conjunções subordinativas. Fechou? Bora que só bora. Bora que só bora. Então, calma. As adverbiais, elas são mais de boa no sentido de identificação, porque a semântica, ou seja, a interpretação que a gente vai dar a elas, vai facilitar e muito a nossa vida. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a temperatura que deu uma esquentada. Vai facilitar e muito a nossa construção de identificação, porque a gente vai interpretar. Literalmente faremos uma interpretação. Beleza? Pegou visão? Então tá dando para entender até aqui elementos importantes. Agora a gente passa para onde? Para os exemplinhos. Vamos junto? Vamos junto misturado. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Vou começar chutando o balde. Vamos lá. Vou juntar um monte de coisa aqui para a gente conseguir falar tudo que a gente precisa falar, tá? Então, o que a gente vai pensar aqui, ó? Deixa eu tirar esse negócio aqui, ó. Deixa eu puxar até mais pro cantinho aqui, ó. Porque eu vou fazer a seguinte maneira. Quando olhei pela janela, eu vi que, sei lá, estava nublado. Então, ó,
quando olhei pela janela, eu vi que estava nublado. Todas as suas vidas, com relação à análise sintática, todas as suas vidas, tá? Como diria Clarice Lispector, suas várias vidas, começam, né, todas as suas vidas começam pela designação de quem? Do verbo. Então eu tenho, ó, quando olhei pela janela, eu vi que estava nublado. Beleza? Então eu tenho 3 orações aqui, meus jovens, ó. Uma primeira oração, quando olhei pela janela. A gente vai delimitar também pela vírgula, tá? Segunda oração, eu vi, e aí eu tenho um conectivo aqui, ó, que estava nublado. Beleza? O que a gente vai entender? Bora lá. Pensa comigo, quando olhei pela janela, qual é a noção que é trazida a você quando eu digo quando olhei pela janela? Tempo, não é? Se tem uma oração introduzida por um conectivo quando, com sentido de tempo, dificilmente, mas muito difícil mesmo, não será uma substantivo, ou uma adverbial. Então aqui, ó, eu faço aquele pensamento. Eu tenho aqui uma leitura de tempo. Então, é oração com leitura de tempo, indicando uma circunstância para o elemento seguinte. Perfeito? Então, estamos diante de uma oração subordinada adverbial temporal. Certo? É uma temporal. De boa? Esse quando olhei, vale sempre a pena destacar, vamos lá, algumas características importantes aqui para vocês. Poderia ser escrito de forma reduzida, assim, ó. Ao olhar pela janela, continuo tendo o verbo, né? Então, ó, ao olhar pela janela, eu vi pipipipopopó. Ou então, eu ainda posso colocar o seguinte, ó. Olhando pela janela, pipipi, popopó. Beleza. Então, estamos diante de uma subordinada adverbial. De boaça até aqui? Massa. Essas outras aqui, que são chamadas de orações reduzidas, que não vai dar tempo de falar sobre tudo isso, elas são também classificadas, neste caso em específico, como adverbiais temporais. Certo? Então, são adverbiais temporais. De boa, todo mundo comigo? Fechou? Pegou a visão junto comigo aqui? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá favorável. Beleza. Vamos lá. Aí agora, essa aqui é a oração principal. Eu acho que ninguém tem dúvidas que essa aqui é a minha oração principal. Beleza. A primeira subordinada está aqui, só que eu ainda tenho uma outra. Como é que essa outra está se correlacionando com a primeira? De que maneira essa correlação está se dando? Por meio de uma subordinação adverbial. Mas a próxima tem uma característica um pouquinho diferente, não tem? Por quê? Quando eu penso nessa frase aqui, digo, quando olhei pela janela, eu vi que estava nublado, eu vi o quê? Que estava nublado. Então eu percebo que o verbo ver aqui é um verbo que pede um complemento, certo? Então, ó, é um verbo transitivo direto. Eu preciso ter visto alguma coisa. Ou seja, o que foi visto? Que estava nublado. Então, essa oração está desempenhando a função sintática de ser o quê? Objeto direto desse verbo transitivo direto. Então, se ela é um objeto direto, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Já vou passar para o bizu, que antes que vocês gritem daí, eu ouça daqui. Direta, certo? Para facilitar a sua vida, nós temos o bizu do isso. Qual é o bizu do isso? Vamos lá. Você pega toda a oração subordinada,
Você troca a oração subordinada inteira. Então, ó, troca-se a oração subordinada pelo pronome isso. E aí fica mais fácil de você fazer a análise sintática e identificar se é ou não é uma substantiva. Então eu viro aqui, penso assim, ó. Então vamos lá. Não é essa aqui não, eu quero esse aqui. Eu vi isso. O que eu vi? Isso. Lógico, essa oração aqui estava pequenininha, estava fácil, né? Então, esse isso é o meu objeto direto do verbo transitivo direto ver. Então, quem está no lugar dele lá em cima? A oração inteira. Então, a oração inteira está desempenhando a função de objeto direto. E se é objeto direto, necessariamente será uma oração vista e entendida como o quê? Substantivo. Pegou? Bora lá, vamos continuar aqui nossa vida. Segue o baile comigo aqui, ó. Imagina que eu dissesse para vocês o seguinte. Embora esteja nublado, então, ó, embora esteja nublado, vou àquele clube que me indicaram. Então, ó, vou àquele clube que me indicaram. Beleza? Então, vamos lá. Começamos pelos verbos e vocês sabem disso. Ó. Embora esteja nublado, vou àquele clube que indicaram a mim. Beleza, indicaram algo a alguém, a mim. Vamos separar aqui nossa oraçãozinha? Vamos lá. Pegou aqui, ó. Embora esteja nublado. Vale destacar para vocês um fato importantíssimo, tá? Presta atenção aqui, eu vou até passar aqui para frente um pouquinho e vou escrever isso para vocês. A oração subordinada adverbial, ela tem o mesmo papel de um advérbio, certo? Beleza, acabei meu café aqui. Tem a mesma função, as mesmas coisas de um adjunto adverbial. Ela é um adjunto adverbial, com uma variação gigantesca de sentidos, beleza. E aí a gente vai pensar o seguinte, qual é a posição natural de um adjunto adverbial qualquer? Depois do verbo, tirando os de negação que normalmente vem antes, né? Aí a gente vai pensar o seguinte, a posição de quem? Presta atenção, adverbial, vou botar da oração adverbial, pode ser. Então pega comigo aqui, ó. Pode ser. Vou fazer com 3 possibilidades que eu já analiso, ó. Como você me pediu ontem. Não, como... Vamos lá. Como solicitado por você, desligamos o ar condicionado. Então, ó, como solicitado por você, desligamos o ar condicionado. Beleza. Começamos por onde? Pelos verbos, ó. Solicitado, desligamos. Qual é a oração subordinada? É a primeira, porque ela veio com quem? Um conectivo, beleza. Então, automaticamente, quem é a oração principal? A oração principal é a segunda. Então, aqui, ó, oração principal, essa aqui é uma oração subordinada, já vou adiantar para vocês, que é adverbial. Certo? Ela é uma adverbial. Note que ela está o quê? Anteposta à oração principal. Ela veio antes, né? Então, nesse caso, a adverbial está o quê? Anteposta à principal. Pegou? Então, ó, está anteposta
a principal. Certo? Neste caso em específico, quando ela estiver anteposta à principal, nós vamos afirmar, sem medo de ser felizes, que a vírgula é obrigatória. Então, ó, a vírgula é obrigatória, porque ela veio anteposta. Por que essa vírgula é obrigatória? Porque a posição natural dessa oração seria depois e houve uma inversão. Beleza, vírgula obrigatória. Então, nesse caso, ó, oração subordinada adverbial, introduzida pelo como. Vamos juntar duas coisas? Vamos lá. Tome cuidado com o como. Você vai pensar o seguinte, ó, eu não sei nem onde eu vou escrever isso. Vou colocar bem aqui no meião mesmo, ó. O como pode ter 3 classificações. Então, você vai pensar o seguinte, ó. O como pode ser, presta atenção, causal, e aí você vai testar trocando por um porquê. O como pode ser conformativo, e aí você vai testar trocando por conforme. O como pode ser comparativo. E aí você vai testar trocando por tal qual. Certo? Beleza? Pegou visão aqui, ó? Por tal qual. Por que solicitado por você? Faz sentido? Não, né? A menos que fosse porque foi solicitado por você. Conforme solicitado por você, desligamos o ar-condicionado. Coube? Coube, perfeito. Tal qual solicitado? Não dá, né? Então, aqui estamos diante de uma oração subordinada adverbial conformativa, que é uma coisa muito corriqueira de ser cobrada, né? Assim, não as conformativas em si, mas orações introduzidas pelo como. Por que é muito corriqueiro de ser cobrado? Exatamente porque o como tem essas variações, certo? Vamos ver a próxima aqui, ó. Vamos lá. Imagina que a gente tem o seguinte. Nós, porque ou por estarmos cansados, ficaremos em casa hoje. Então, ó, nós, por estarmos cansados, ficaremos em casa hoje. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Vamos lá para os verbos. Estarmos e ficaremos. Perfeito? Perfeito até aqui. Massa. O que a gente vai perceber? Vamos lá. A primeira oração que aparece pra gente é por estarmos cansados. Beleza. E é mesmo, né? Faltou separar aqui, ó, para vocês verem, né? Então, por estarmos cansados é a primeira oração que aparece no período. Beleza. Só que o sujeito do ficaremos tá aqui. Ou seja, a oração principal já se iniciou. OP já iniciada. Certo? Beleza? Tranquilo, né? Então, eu posso afirmar que essa oração aqui, que é uma oração subordinada adverbial, o quê? Ó, qual é a motivação para que nós fiquemos em casa? Esse porzinho aqui, ó, vai introduzir a ideia de uma motivação. Se é motivação, é o quê? Causa. Oração subordinada adverbial, causal. É só você pensar a troca pelo quê? Vamos lá? Era só fazer assim, ó. Porque estamos cansados, ficaremos em casa. Perfeito, né? Então, a oração principal termina aqui, ó. Que é onde está quem? O meu verbo. Então, aqui eu vou prestar atenção neste conectivo, que é uma preposição, tá? Não é uma conjunção. E agora eu vou entender o seguinte, ó. A adverbial está onde? Opa! A adverbial veio no meio da principal. Então, ó, no meio da principal.
Se ela vier intercalada, ou seja, no meio da principal, a vírgula também é o quê? É obrigatória. Então, já estou aproveitando, juntando várias coisas aqui, ainda vou voltar naquela lá, beleza? Então, passando para a próxima, vamos junto e misturado aqui. Então, uma terceira ideia, vamos lá. Se eu dissesse assim para vocês, presta atenção, nós sairemos mais cedo, apesar do chefe ter reclamado. Jogamos tudo para cima, vamos fazer o quê? Concurso. Reclamado. Com todo respeito, gente. Porque o chefe reclama e tu sai assim mesmo, né? Que doideira. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Verbos. Vamos pegar os verbos. Sairemos e uma locução verbal aqui, ó, ter reclamado. Beleza? O que a gente vai pensar? Temos aqui uma construção conectiva, que é o apesar do. O que a gente nota nessa relação? Você vai pensar o seguinte, ó. Essa segunda oração é incapaz de impedir a primeira. Não se considerará aquela forma de pensar, ou aquela reclamação não será considerada na hora da nossa decisão de sair mais cedo. Ou seja, é uma ideia oposta que deveria impedir a primeira, mas não impede. Ou seja, temos aqui uma oposição leve, né? Se temos uma oposição leve incapaz de impedir a relação anterior ou a posterior, não importa, nós vamos dizer o quê? Que estamos diante de uma oração subordinada adverbial concessiva. Porque não era para a gente sair mais cedo, como se fosse isso, né? Mas a gente está abrindo uma concessão. Concessão é a mesma coisa de quê? De uma exceção, tá? Mas eu tenho certeza que você já viu essa ideia. Para você eu faço essa concessão, ou seja, é uma exceção. Você abre uma possibilidade que não deveria existir, né? Ou que não existiria sob outras condições. Beleza? Bora lá? Essa primeira, então, é quem, gente? Minha oração principal. Tranquilo. O que vai acontecer aqui, ó? Nesse caso, a subordinada está na posição natural, né? Veja só. A adverbial está posposta a principal. Certo? Neste caso, 2 pontinhos, a vírgula é facultativa. Pronto. Matamos 3 classificações e ainda falamos de vírgula aqui com vocês. Facultativa. Beleza? Pegou visão? Massa. Conseguimos voltar lá para aquela oraçãozinha que eu tinha colocado, ó. Embora esteja nublado, vou àquele clube que me indicaram. Aquela mesma relação que a gente percebeu lá na próxima, né? Que relação é essa? Ó, eu tenho uma ação ou uma ideia, não uma ação porque é estar, né? Então, ó, aqui eu tenho uma informação contrária a outra. Contrária no sentido de que deveria impedir, tá, gente? Bota isso aqui, ó. Essa noção deveria impedir a próxima ideia. Impedir, não, né, Wagner? Impedir a outra, mas não impede. A gente percebe claramente que não impede, beleza? Então, o que eu quero que você preste atenção aqui, ó? Nesse caso, sempre que funcionar e sempre que aparecer dessa forma, a gente vai entender a seguinte construção, ó, presta atenção.
Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Certo? Beleza? Aí, olhando para frente agora, vou àquele clube que me indicaram. Tenho agora um outro quezinho aqui, ó. Eu percebo muito claramente que aqui, ó, estamos diante de uma oração principal, certo? Vamos manter aqui mais ou menos a mesma cor. Oração principal, só que agora tem uma característica um pouco diferente. Por quê? Eu tenho uma oração que veio lá no final e que eu consigo perceber, sem medo de ser feliz, que está se referindo a quem? A palavra clube. É qualquer clube? Não. Essa oração aqui, ó, ela apresenta a leitura de quê? O emissor fala de um clube específico. Não seria isso? Olha só, ele está falando de um clube específico. É qualquer clube que ele vai? Não. Ele vai ao clube indicado por alguém. Ou seja, é um clube que do universo de clubes possíveis é específico. Então está se referindo a clube e restringindo essa informação. Então, ao restringir essa informação, nós vamos entender que nós estamos diante de quem? De uma oração subordinada adjetiva, porque está se referindo a um nome. Só que ela é uma adjetiva, o que, meus jovens? Restritiva. Eu consigo perceber isso muito claramente pelo quê? A ausência da vírgula aqui, e além disso, dá para saber que é uma adjetiva porque está sendo introduzida por um pronome relativo. Como é que eu testo? Desfaz a troca, ó. Me indicaram aquele clube. Então, ó, me indicaram aquele clube. Certo? Então, a ideia com a qual a gente vai lidar é exatamente a de que as orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronome relativo, que a gente testa. Se for pronome relativo, tem nem o que discutir, só elas conseguem ser introduzidas pelo pronome relativo. Beleza? Deu para entender sem problemas, jovens? Sim? Então aqui, a segunda partezinha também passou lisa. Então, vamos ver mais uns exemplinhos antes da gente entrar em alguns exercícios? Bora? Tá preparado aí? Então, vamos ver mais alguns exemplinhos. Bora que só bora. Segura comigo. Então, vamos lá. Olha só. Vamos pegar mais uns exemplinhos aqui para que a gente possa continuar essa vida aqui. Deus do céu, que esfriou aqui o negócio. Então, seguinte. Vamos olhar aqui, por exemplo, se eu dissesse assim, ó. É certo que todos os alunos que estudaram passaram. Então, vamos dar uma olhadinha nessa construção aqui. Então, eu tenho o seguinte, ó, 3 verbos, né? Eu tenho o tenho o estudaram e tenho o passaram. Eles não estão formando uma locução porque cada um tem um sentido, não tem nenhuma relação ali entre eles. Primeira oração vai ser separada aqui, ó. É certo. Aí eu tenho um conectivo, ó. Tem um conectivo. Beleza? Então, separei que todos os alunos... Agora tem uma coisa muito boa, ó. Aqui é a mesma oração do passaram, tá? Por quê? Porque essa oração que está aqui no meio, ela é uma oração que tem uma característica muito específica, que é o fato, como você já deve ter percebido, de ser uma adjetiva, né? As orações adjetivas precisam acompanhar, então já guarda várias informações aqui, ó. Adjetivas devem acompanhar, quem, gente? Devem acompanhar o nome a que se referem. A que se referem.
Lógico, né, gente? Se não, como é que a gente vai saber quem é que está sendo modificado? O que eu entendo dessa leitura? Vou começar por ela, já que eu precisei apresentar essa informação para vocês. Ela está sendo introduzida por um pronome relativo e ela está modificando quem, gente? Sempre modifica o termo substituído, ó. No caso aqui, ó, os alunos, eu tenho esse que. Porque o os tem que caminhar junto, né, gente? Porque senão, se a gente desfizer aqui a troca, vai ficar sem sentido nenhum. Então, a informação que eu apresento aqui é a seguinte, ó. Que do universo possível de alunos, então, ó, do universo possível de alunos, não são todos alunos do mundo, né? Mas do universo possível e lógico de alunos, eu me refiro, porque agora quem está se referindo sou eu mesmo, eu me refiro aos que estudaram. É quase matemática isso aqui, conjunto, né? Então, ó, aos que estudaram. Beleza. Então, a gente percebe que existe aqui, no caso, uma restrição. Ó, oração subordinada, adjetiva, mais uma vez, restritiva. Beleza. Finge que essa oração não está aí no meio, para a gente poder fazer a análise da outra oração, né? Porque essa oração, ela vai estar sempre próxima do nome a que se refere. Senão vira um angu de doido isso aqui, gente. Vira um samba do branco doido, porque a coisa fica maluca mesmo. A gente fica tudo misturado aqui. Então a gente vai olhar agora para a primeira oração. Beleza. A nossa primeira oração, ela tem o seguinte. Olha que características boas. Tem um verbo tipicamente de ligação e tem um adjetivo. Certo? Temos um verbo de ligação e um adjetivo. Massa. Se é um adjetivo junto de um verbo de ligação, ele tem por característica funcionar como um predicativo do sujeito. E aí vai entrar em jogo uma coisa importantíssima. Verbo de ligação, é muito difícil em determinar sujeito e verbo de ligação. Mas predicativo do sujeito nunca deixa de estar junto com o verbo de ligação. Nunca. Até porque é o predicativo do sujeito que vai fazer com que ele seja verbo de ligação necessariamente, né? Então eu tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito. A fórmula básica de construção de verbo de ligação é o verbo de ligação vai pressupor duas coisas, né? O quê? Um sujeito, e para que ele seja verbo de ligação, uma característica desse sujeito, ou seja, um predicativo do sujeito. Opa, eu fiz foi voltar para cá, né? Então, ó, tá aqui embaixo, ó, forocotoco. Verbo de ligação vai ter, então, sujeito e predicativo do sujeito. Beleza? Se eu já tenho o predicativo do sujeito, quem está me faltando? O sujeito. Mas aí você vai fazer o testezão, ó. Isso, aí você pega tudo, ó. Isso é certo. Beleza? Beleza? Então, o que a gente vai entender aqui, ó? Isso é certo. O isso está sendo, neste caso em específico, é um pronome. Ele tem característica de sujeito porque é pronome. Estará modificando, deixa eu pegar aqui e fazer um menorzinho aqui, ó. O certo estará qualificando o isso. Então, neste caso, predicativo do sujeito que modifica sujeito. Então, a oração que todos os alunos passaram é uma oração, presta atenção, ó, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Exatamente porque desempenha a função sintática de um sujeito. Beleza? Pegou a visão? Agora vamos aqui complicar um pouquinho sua vida. Joga aqui, ó. 2. Vamos dar uma olhada no 2. Certo? Aqui, ó, a gente vai pensar da seguinte maneira. Vou pegar, fazer uma adaptação aqui em cima, ó. O certo é que a Maria já toma posse.
Então, ó, a Maria que estudou conosco passou facilmente. Então, se você se chama Maria, já toma posse disso. Vamos lá. Verbos, começamos por eles. Eu tenho agora o ser, o é, tenho agora o estudou e tenho o passou. Mesma coisinha acontecendo, como lá em cima, em que a gente vai ter uma modificaçãozinha que eu vou aproveitar. Ó. O certo é que a Maria passou facilmente. Certo? É certo que Maria, tira esse A aqui. Vamos deixar que eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. É certo que Maria, vamos aumentar o tamanhozinho aqui da Maria também para ficar mais lógico, né? É certo que Maria, que estudou conosco, passou facilmente. Beleza. Que estudou conosco está se referindo a quem? Que estudou conosco está se referindo claramente a Maria. Então, ó, o pronome relativo que retoma Maria. Beleza? Então, aqui eu tenho uma retomada entre o que e a Maria. Só que o que acontece? Maria é específica já. Por quê? É um nome próprio, e no caso dos nomes próprios, por isso que eu tirei o A, é um nome próprio sem artigo. Tá? Nesse caso. Então, ele já é uma criatura que eu especifiquei quem ela é. E agora, eu acrescento uma oração subordinada adjetiva, acrescento uma oração subordinada adjetiva. Só que, além de ter as vírgulas, eu não tenho motivação nenhuma, presta atenção, eu não tenho motivação nenhuma, para quê? Para restringi-la, porque ela já é específica. Então, eu vou dizer que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Essa oração, ela vai fazer o quê, jovens? Nesse caso aqui, ó, a gente vai entender que acrescenta quem? Acrescenta somente um comentário sobre a Maria. Sobre Maria. Tudo bem? Pegou essa visão aqui junto comigo? Conseguiu entender? Conseguiu capturar? Foi feliz? Foi contente? Tá funcionando? Conseguiu funcionar aí de boa? Beleza mesmo? Então, é um comentário. Por isso, inclusive, que vem entre vírgulas. Por quê? Quando a gente pensa em um comentário, ou quando a gente pensa em alguma criatura que vai servir, vamos dizer assim, como restrição, essa restrição não poderá acontecer por meio, veja só, não poderá acontecer por meio de quê? Não tem como. Não acontece por meio de elemento isolado por vírgula. Se é restrição em língua portuguesa, não dá para ser, não podemos ter essa restrição entre vírgulas. Isso vale para muita coisa, inclusive para as adjetivas. Então aqui, ó, quando a gente constrói dessa forma, ela é uma explicativa porque é somente um comentário. Eu acrescentei só um comentáriozinho. Não é nada demais. É só um comentáriozinho, beleza? Não estou destacando a Maria em meio a todas as Marias possíveis, certo? Então, é diferente, vou mostrar ali daqui a pouquinho para vocês, só para vocês terem, da próxima ideia ali. Só que agora, o que vai acontecer? Eu tenho aquela mesma criatura, que é o certo. Né? Eu tenho aqui a mesminha criatura certo. Que, originalmente, quem é certo? É um adjetivo. Só que olha o que eu fiz aqui para vocês. Eu peguei e, antes desse adjetivo, eu acrescentei um artigo.
Então, isso aqui, ó, é um artigo. O artigo tem uma restrição. Só ocorre antes de quem? De substantivos. E sempre que ele acontecer antes de uma palavra que não é um substantivo, bebe água. Então veja só, sempre que ele acontecer antes de uma palavra que não é um substantivo, o que vai rolar? Ele transforma aquela palavra dentro do contexto em um substantivo. Então esse certo aqui, ó, passa a ser o quê? Que interessante isso aqui, Wagner, gostei disso aqui, ó, a explicaçãozinha, hein? Essa criatura passa a ser agora um substantivo, ela é, na verdade, um adjetivo substantivado. Ou seja, nesse contexto, funciona como um substantivo. E está antes do verbo de ligação, então não faz sentido não ser, esta aqui é a oração principal, ele vai ser o sujeito. O verbo de ligação continua aqui. E aí se eu tenho verbo de ligação e agora eu tenho o sujeito, quem está me faltando? O predicativo. Vamos testar? O certo é isso. Perfeito? Então, agora eu tenho... Agora não, né? Na análise aqui, a gente vai perceber que... Vamos botar a mesma coisa? Ó, o certo e o isso. Então, o certo é o quê? Nesse caso, o certo é sujeito. O isso, predicativo do sujeito. Porque aqui estamos diante de um verbo de ligação. Então, toda essa oração será o quê? Uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Certo? Pegou visão aqui junto comigo? Beleza. Vamos ver mais 2 exemplinhos e aí a gente parte para os exercícios, que aí a gente testa aqui que nem os malucos. Vamos lá? Vamos lá. Vou pegar aquela mesma ideia da frase lá de cima, para você entender uma diferença muito importante com relação a essa história dos nomes, né? Se eu dissesse assim, ó, mandamos flores a Maria que estudou conosco. Então, ó, mandamos flores a Maria que estudou conosco. Beleza? Vamos aos verbos? Vamos aos verbos. Tenho aqui o verbo mandamos e temos aqui o verbo estudou, só para você perceber uma diferença. Se eu fiz a construção da crase aqui, significa dizer, nesse caso em específico, que eu tenho a preposição mais o artigo. Então, eu estou usando um artigo diante de um nome próprio. Aí aqui a história é outra. Presta atenção, ó. Vou jogar aqui para baixo um pouquinho, só para você entender, ó. Ao usarmos o artigo antes de nomes próprios, indeterminamos esse nome. Em que sentido? Quando eu digo a Maria que estudou conosco, nessa construçãozinha aqui, significa dizer que do universo de Marias possível, ou seja, se eu preciso marcar a Maria que estudou conosco, é porque eu estou indicando a existência de outras Marias que não estudaram conosco. Certo? Não quer dizer que elas não passaram, mas elas estudaram conosco, não estudaram conosco, né? Então, nesse caso em específico, a gente vai perceber o seguinte: essa oração, que vai ser classificada como uma oração subordinada, adjetiva,
restritiva está cumprindo qual papel discursivo? Está cumprindo o papel da ideia do seguinte, ó. Indica que há Marias que não estudaram conosco. Wagner, mas eu poderia botar uma vírgula ali? Sim, nesse caso aqui fica liberado você botar a vírgula ou não. Mas o que a gente compreende é que, nesse caso, quando eu digo nós mandamos flores à Maria que estudou conosco, é porque eu estou querendo destacá-la de um universo possível de Marias, né? Então, a ideia é, estamos em um universo possível de Marias e eu quero destacar que me refiro àquela que estudou conosco, certo? Pegou a visão? Junto comigo? Beleza. Então, tranquilo, né? Até aqui tranquilo? Até aqui tranquilo. Vamos lá. Vamos para mais um exemplinho e a gente parte para as questões. Então, joga aqui, ó. Number two. Quando cheguei... Não vou botar um quando, não. Vamos botar aqui um. Caso eu chegue em casa cedo, poderei descansar. Estarei, pois, feliz. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, primeiro verbo, caso eu chegue em casa cedo, poderei descansar, certo? Estarei, pois, feliz. Último peguinho aqui pra gente. O que a gente vai ter, ó? Primeira oração. Caso eu chegue cedo em casa cedo. Caso eu chegue em casa cedo. Isso aqui estabelece o quê? A condição para que eu possa descansar. Beleza. Então, aqui, ó, a gente destaca essa criatura caso, né? E aqui eu entendo que esta primeira oração é uma condição para que o emissor, no caso lá o eu, descanse. É a ideia de que ele só conseguirá descansar, né, se chegar cedo em casa, beleza? Caso eu chegue, se eu chegar, beleza? Então essa oração está introduzindo, obviamente, uma circunstância. Se ela introduz uma circunstância, a ideia de poder descansar, advérbio, né? Ou seja, adverbial. O que a gente faz? Oração subordinada, adverbial, nesse caso aqui, condicional. Certo? Vale a pena destacar também para vocês que a condicional trabalha no ramo das hipóteses, porque isso aqui é uma hipótese. Certo? Então, a gente está o tempo inteiro trabalhando no ramo das hipóteses, no ramo de las hipóteses. Ok? Pegou visão? Sim, sim, não, não, talvez, talvez. Então, poderei descansar. Minha oração principal, de boaça. Ok. Oração principal. A próxima oração não está desempenhando nenhuma função sintática com relação à primeira. A oração anterior, no caso, ó. Estarei, pois, feliz. Então, poderei descansar e eu adiciono uma informação, não uma função. É uma informação extra, né? E aí eu digo o seguinte, se eu puder descansar, estarei, pois, feliz. Ou seja, eu concluo, apresenta-se uma conclusão de que
por poder descansar, fico feliz. Wagner, mas ali, ó, é um pois. O pois não é uma construção ou explicativa ou causal? Sim, mas se ele vier pós-posto ao verbo, então toda vez que o verbo vier, o pois vier pós-posto ao verbo, ele ganha ares de quê? De conclusão. Certo? Então pode guardar aqui, ó, oração coordenada sindética conclusiva. De boa, meus jovens? Pegaram visão? Sim. Demos muito mais ênfase mesmo, e era o objetivo, às orações subordinadas, porque elas costumam ser muito mais cobradas de vocês. Muito mais cobradas do que a coordenação. Fechou? Vamos para os exercícios? Então, cola comigo aqui, que é sucesso. Vamos lá. Então, primeira questãozinha. Vamos ver. Vamos dar uma olhada? Lê aí. Não é possível que a comunidade internacional tolere que praticamente a metade da humanidade tenha que subsistir com $2 diários ou menos num mundo com uma riqueza sem precedentes. Vou beber água. Acerca da articulação do período transcrito anteriormente, certo? Está correto o que se afirma em... Vamos lá. Vamos pegar aqui os verbos, ó. Vamos começar porque ele vai falar sobre organização sintática, ó. Não é possível que a comunidade internacional tolere que praticamente a metade da humanidade tenha que subsistir. Isso aqui, ó, tenha que subsistir, vale a pena destacar para vocês, é uma locução verbal, certo? Por quê? O que tem valor de D, é uma preposição. Pegou? Beleza. Então é uma preposição. Tenha de subsistir, tenha que subsistir, vê como dá para trocar? Quando der para trocar, tá valendo. Com $2 diários ou menos no mundo com uma riqueza sem precedentes. Então, eu percebo que eu tenho 3 orações. Vamos separar essas 3 orações, ó. Não é possível, verbo de ligação mais adjetivo, predicativo do sujeito. Isso não é possível. Então, essa segunda oração, ó, que a comunidade internacional tolere, mais uma oração. Então, aqui, ó, essa oração é oração subordinada substantiva subjetivo. Porque lá eu tenho quem, gente? Tenho o predicativo sujeito e o verbo de ligação. Que praticamente aí toda essa oração daqui para frente, ó, que praticamente tolere o quê? Tolere isso. Oração subordinada. Opa, subjetivo não, né, vai? Subjetiva. É porque eu pensei em sujeito. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certo? Então, tenho 3 orações. Essa aqui também se transforma em oração principal, porque ela que está recebendo essa construção, né? Beleza. Então, analisados? Analisados estamos. Já vemos que a letra A não nos serve como resposta. Por quê, ó? O período em destaque pode ser dividido em 2 segmentos, uma oração principal e outra subordinada? Não. São 3 segmentos. Por que são 3 segmentos? Eu tenho 2 subordinadas e 2 principais, nesse caso, né? Mas uma delas é subordinada e principal ao mesmo tempo. As orações subordinadas adverbiais... Adverbiais empregadas, temos adverbiais ali? Não, né? Empregadas indicam relações circunstanciais próprias do discurso de opinião. É um discurso de opinião, sim. Ou seja, estamos diante de um texto claramente argumentativo.
Concordam comigo? Sim, sim. Contudo, o que vai acontecer? Elas não são adverbiais. Fechou. É possível identificar a ocorrência de duas orações equivalentes quanto ao tipo de subordinação e sua característica funcional. Opa! Interessante, né? Por que é interessante? Essa aqui. Porque são duas orações equivalentes. Realmente são duas orações equivalentes. Que duas orações equivalentes são essas? Eu tenho duas estruturas substantivas. Então, ó, tenho duas substantivas. Certo? Quanto ao tipo de subordinação, perfeito. E sua característica funcional. E aí? Certo ou não? A última não tem como estar certo. Vou dizer para vocês, ó. A oração não é possível constitui uma oração reduzida? Não. É a oração principal. Ela não é uma oração reduzida porque ela é a oração principal. Indica a função de sujeito. Ela seria uma oração subordinada subjetiva? Também não. Então, nossa respostinha realmente vai ser a letra C. Essa parte aqui, sua característica funcional, é estranha, tá? Mas é IDECAN, né, gente? Então, não tem como ser nenhuma das outras. Não tem como eu acabei de mostrar para vocês. Bora para mais uma? Vamos lá, mais uma questãozinha. A questãozinha. Evento foi detectado em fevereiro e é o primeiro desde 2011. A estrela tinha massa centena de milhares de vezes superior à do Sol. Beleza. A alternativa que contém a mesma configuração oracional do excerto acima. Então, olha só, mesma configuração. Certo? Vamos ver. O evento foi detectado em fevereiro e é o primeiro desde 2011. Ó, vamos separar as orações? Vamos lá. Pega os verbos primeiro, né, velho? Foi detectado. Aqui é uma locução verbal de voz passiva. É o primeiro. A estrela tinha massa centena de vezes superior à do Sol. Fechou? Então, ó, evento foi detectado em fevereiro. É uma oração, já vou adiantar para vocês, que ela é uma oração coordenada, o quê? Assindética. A segunda, ó, e é o primeiro desde 2011, eu tenho o é, certo? Não tem valor adversativo, é uma oração coordenada sindética, o quê? Aditiva. A estrela, deixa eu trocar aqui a cor também, vamos fazer cada uma com a cor. A estrela tinha massa centena de milhares de vezes superior à do Sol. Oração coordenada também assindética. Porque não tem quem? Não tem conectivo. Fechou? Pegou visão aqui junto comigo? Conseguiu entender um pouquinho? Conseguiu? Massa. Vamos lá. Marina gosta de resorts. Então, ó, Marina gosta de resorts, mas também de acampar. Então, mas também gosta de acampar. Beleza. Gosta de quê? Acampar, né? Mas também gosta. Aqui a gente tem uma zeugma. Certo? Então, aqui seria, ó. Mas também gosta de acampar. O importante é a companhia. Certo? Então, vamos ver. Pega aqui, vamos separar as orações, ó. Aqui, a gente vai perceber o seguinte, ó. Marina gosta de resorts, mas também gosta de acampar. Vamos deixar tudo junto, porque o verbo não está aqui. Então, ó, mas também gosta de acampar. O importante... Aqui eu posso ler com a mesma cor, né? Posso. Aqui. Mas também gosta de acampar. O importante é a companhia. Beleza. Aqui, oração coordenada assindética.
Qual é o pega desse caso aqui, ó? O pega desse caso é isso aqui. Mas também. Por quê? O mas também não tem valor de... Veja só. Mas também tem valor aditivo. É uma conjunção, ou com valor de conjunção, né? Uma locução conjuntiva aditiva. O pega tá onde, ó? Na construção com esse mas. O mas não está com valor de oposição aqui, certo? Não está com valor de oposição nesse caso. Então, é aditiva. Oração coordenada sindética aditiva. O importante é a companhia, oração coordenada assindética. Então, a letra A se configura como a nossa respostinha. Guiomar não amava Jorge, e sim Luiz. Então, ó, Guiomar não amava Jorge, oração coordenada assindética, certo? E sim Luiz, mas amava Luiz. Oração coordenada sindética adversativa, porque está apresentando uma oposição à ideia anterior. Isso se descobre no final do livro. Então, isso se descobre no final do livro, oração coordenada assindética. Então, realmente essa aqui não dá. O policial não viu o suspeito. Oração coordenada assindética. Beleza? Ou fingiu não ver. Aqui temos duas orações, inclusive. Fingiu o quê? Não ver, né? Mas ok. Mas seria oração coordenada sindética alternativa. Nunca saberemos o fato. Oração coordenada assindética. Tens razão. Oração coordenada assindética. Mas controle-se. Oração coordenada sindética adversativa. Não vale a pena o quê? Perder a razão, né? Mas ok. Aqui são duas orações, tá? Mas dentro da coordenação, oração coordenada assindética. Beleza? Então, quero te agradecer imensamente pela sua presença por aqui, meu senhor, minha senhora, meu jovem, minha jovem. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua presença. Você sabe que é um prazer gigantesco. E é por isso que eu te pergunto diretamente. A terceira aula tá onde, galera? Na conta do Papa, pelotão. Bora que só bora, porque o zero não é meu mesmo, tá? Terceira aula, fechadinha aqui, e a gente pode seguir. Bora que só bora, bora que só bora. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua presença e até a próxima aula. Um beijo e um queijo, valeu demais, galera. E eu fiz o quê? Não tem jeito, eu fui.